A contagem regressiva para o casamento real em Bali começou. No Palácio Real de Ubud, moradores de todas as regiões estão perpetuando tradições matrimoniais balinesas que existem há séculos. Nós recebemos a doação de 6 porcos até agora, mas vamos precisar de cerca de 2,5 toneladas de porco. No centro disso tudo está a mãe do noivo real, uma princesa de Bali australiana. Estou tentando calcular quanto pesa um porco para saber o número de porcos que precisamos. Organizar um casamento é uma atividade estressante para qualquer mãe. Está chovendo bastante. Isso pode ser um problema. Ainda mais se for necessário supervisionar tradições hindus complexas, seguir protocolos reais. E seu filho, o príncipe, estivesse casando com uma atriz famosa da Indonésia? Um casamento real balinês. Faltando apenas uma semana para o grande dia, centenas de moradores vêm até aqui todos os dias para trazerem suas doações de oferendas ritualísticas e comida como demonstração de reverência à família real. Essa também é uma chance de se aproximar da célebre esposa Happy Salma, uma adorada estrela de TV da Indonésia. Eu estou nervosa pelo casamento. Também estou empolgada. Este é um mundo completamente diferente para Happy, uma muçulmana de Java. Mas para o príncipe de York Goose, um hindu, o casamento deles é uma parte comum da vida espiritual do seu povo. Os casamentos balineses são diferentes de todos os outros. É uma mistura de crenças animistas, budistas e hindus. É algo exclusivo de Bali. E por ser balinês, isso é importante para mim. Acredito que ela nunca viu um casamento balinês antes. Não acho que seja possível se preparar para um. Fica melhor sem o preparo. O chefe desta enorme família, com aproximadamente 300 membros, é o marido da princesa Asri, o pai do noivo. Meu nome é Jokorda Haka Ketiasa. Eu venho de uma família de guerreiros. Temos registros das 24 gerações anteriores da família. Até a chegada dos colonos holandeses no século XX, a família real eram os monarcas feudais da Ubud. Ubud fica no interior de Bali. No coração de Ubud está Puri Ubud, o Palácio Real. Este é o centro cultural de Bali, famoso por sua espiritualidade. O hinduísmo balinês, misturado a uma reverência ancestral pelo mundo natural, são um dos aspectos que compõem a vida cotidiana. E os moradores cuidam do palácio como guardiões de sua fé. Em 2004, a família real foi a responsável pela maior cerimônia funerária dos últimos tempos. A cremação da filha do último verdadeiro rei de Bali. Uma mulher que foi tida durante a maior parte do último século como uma deusa viva. Em 2004, a filha da princesa Asri, a princesa Maya, era uma estudante de 11 anos que estudava em Sydney durante a maior parte do ano.
Ela veio até Bali para honrar sua avó e cumprir o papel que ela nasceu para desempenhar, o de princesa de Bali. As cerimônias reais de Ubud reúnem milhares de povos locais, uma comunidade com mais de 69 vilarejos. E hoje, 7 anos depois, a comunidade está se preparando novamente para outro evento real em Ubud. Desta vez, o casamento de um príncipe. Hoje, a princesa Asri e o marido, o príncipe Chakor Daraka, estão realizando uma festa para a família real e todos foram convidados. Esta é apenas uma reunião pré-casamento para a família. Agora todos estão ocupados comendo. Tudo em Bali envolve comida. Enquanto a princesa Asri conversa com seus familiares da realeza, vemos um ambiente completamente diferente daquele da recepção que ela teve quando foi noiva 32 anos atrás. Meu nome antes de me casar era Jane Gillespie. Apenas Jane. Era 1977 quando a professora do jardim de infância de 23 anos de Sydney, de férias em Ubud, se apaixonou pelo diretor de teatro infantil local, um príncipe. Essa é a história de um amor duradouro. É o destino. Essa é a palavra. Os pais de Jane não esperavam que um romance de férias levaria ela a se casar com um príncipe de Bali. Meu pai não se incomodou com isso. Eu me lembro que ele até disse: "Graças a Deus não é um australiano." Meu pai não gostava muito dos australianos. O tenente-coronel Rollo Gillespie, um ex-agente da inteligência inglesa, vivia na Austrália com sua esposa e 2 filhos. Meu pai já havia se casado antes. Ele era bem mais velho do que minha mãe, mas não tão velho quanto o pai de Raka era. Raka foi criado com 10 mães e inúmeros irmãos. Eu fui criada com apenas uma mãe e um irmão. Como o filho mais jovem da 10ª esposa de seu pai, era esperado que o príncipe Chakor Daraka se casasse com alguém da família real balinesa. Havia muita oposição e algumas pessoas tentaram fazer ele mudar de ideia. Eles tomaram meu passaporte e checaram meus antecedentes na Interpol. O príncipe Chakor Daraka resistiu à pressão familiar e, em 1978, transformou uma plebeia australiana em uma princesa balinesa. Para a recém-casada princesa Asri, a vida palaciana não era muito luxuosa. Nós não tínhamos eletricidade, nem água corrente, nem refrigeração, nem telefone. Nós tínhamos poucas coisas. Naquela época, Ubud era um vilarejo minúsculo. Creio que meus pais ficaram chocados. Para eles era algo meio primitivo. Eles sentiram quase como se tivessem voltado no tempo quando viram as condições nas quais eu iria viver. Com a chegada do primeiro filho, a vida no palácio se tornou ainda mais difícil para Asri. Eu tinha um diploma de psicologia infantil e de cuidados parentais e tive de ouvir: "Você não pode fazer isso e não pode fazer aquilo." Minha sogra dormia do lado de fora do quarto e batia na porta sempre que eu ouvia um gemido. Foi muito difícil. Às vezes eu precisava me trancar no quarto. Os maiores desafios foram as nossas diferenças culturais e expectativas.
Ele precisou pedir muitas desculpas à própria família por minha causa. E eu também precisei aprender a ficar em silêncio e ceder em alguns assuntos quando eu julgava necessário. Nós enfrentamos uma curva de aprendizado íngreme para compreender a cultura um do outro. Seguir os rituais sagrados faz parte do dever de uma princesa balinesa. Eu frequentei uma escola anglicana, porém eu não era religiosa. Adotar o hinduísmo não foi um problema para mim. Ele está presente no cotidiano daqui e envolve coisas que todos precisam fazer ou deixar de fazer conscientemente. Intimamente, você pode rezar para quem quiser, você precisa falar por meio de suas ações e seu coração. No decorrer de 32 anos, Asri viu o turismo e a prosperidade fazerem o Ubud deixar de ser uma comunidade rural. O aumento da riqueza significa que os casamentos reais de Bali se tornaram bem mais opulentos. Para Tijok Guiz e Happy, os retratos do casamento de Asri representam dias longínquos. Era mais simples. Ele foi muito menor, mas eu gostei dele. Não é apenas na nossa família. O povo de toda Bali está propenso a gastar mais dinheiro em cerimônias. Hoje em dia temos espetáculos maiores do que os de antigamente. Muito bem, isso é tudo. O chefe da família real, o príncipe Chokodahaka, está monitorando o comitê dos convites reais. Eles estão preparando os convites para serem enviados amanhã. Mas em Bali, nem todos os convites são impressos em papel. O pai e o irmão do noivo, o príncipe Chok Day, estão supervisionando o preparo dos convites feitos de comida. Esses são os convites da nossa cultura. É uma forma tradicional de se fazer um convite a uma família ou às pessoas do seu círculo cultural. Enquanto as mulheres estão ocupadas fazendo as complexas oferendas decorativas para o casamento, são os homens que habitualmente preparam os tradicionais convites de comida. Existem regras rígidas que devem ser seguidas quanto aos satês de porco. A quantidade de palitos de satê precisa ser contada. Para o alto sacerdote serão 22 palitos. Para outras pessoas importantes serão 16 palitos. É preciso levar em conta o quão importante é a pessoa para a qual estamos enviando a comida. Eles estão indo buscar os caminhões na região para fazer as entregas pessoalmente. Enquanto os convites tradicionais são entregues para centenas de membros da realeza, altos sacerdotes e anciões de Ubud, nas praias ao sul de Bali, o noivo está entregando os convites de casamento pessoalmente para os seus amigos. Agora chega de garotas. Você está compromissado, agora você só pode olhar. Meu nome completo é Chokorda Bagos Devi Santana Ketiasa e eu também sou conhecido como Max pelos ocidentais. Era assim que me chamavam quando eu era criança em Sydney. Eu cresci em Sydney como uma criança normal. Nós costumávamos voltar para cá todos os anos para relembrar um pouco da cultura balinesa. Quando Asri e Chokordaraka decidiram educar os seus 3 filhos na Austrália, eles precisaram deixar Bali e viver como australianos. Eu nasci em Bali. Quando se nasce aqui, sua placenta é enterrada e costuma-se dizer que os balineses têm muita dificuldade de se mudar para o exterior. Dizem que isso ocorre porque sua placenta foi enterrada ao invés de ter sido descartada. Nós vivíamos indo e voltando.
Ainda hoje eu fico um pouco confuso. São duas culturas bem diferentes. Apesar de estarem próximos, eles são dois polos opostos. Para sua irmã, a princesa Maya, essas diferenças culturais foram intragáveis. A minha infância foi difícil. O principal desafio para mim, como uma menina, foi que existia diferenças enormes para o que uma moça pode ou não fazer dentro da cultura ocidental e da cultura da Indonésia. Também existe um pouco de preconceito pelo fato de eu ser mestiça. Há muito com o que lidar e nunca se sabe exatamente onde você irá se encaixar e onde será aceita. Foram anos desafiadores para o marido de Azri, que arranjou um emprego diferente para um príncipe. Você consegue imaginar eu trabalhando de jardineiro nas ruas da Austrália? Isso gerou um grande conflito. Crescer mentalmente é doloroso. Você precisa suportar até que isso passe. Esse é um tipo de exercício necessário. Você precisa sentir a dor. Depois que isso passa, você não terá mais problemas. Se eu for ou não um jardineiro, tudo ficará bem. Com a volta da família real a Bali em caráter permanente há mais de uma década, o príncipe Chocordaraka se tornou o diretor de cultura e religião de Ubud, possuindo o título de o Sábio. Atualmente, eu sou consultado em algumas questões pelo fato de ter vivido no Ocidente, o que me trouxe uma nova perspectiva em relação aos tempos modernos, sem com isso perder a essência da nossa cultura. A infância no Ocidente não prejudicou os laços culturais dos jovens da realeza. Eu sempre tive uma conexão forte por conta das coisas que meu pai me ensinava. Bali é o seu lar, sua ancestralidade, tudo. Em sua adolescência, Max deixou Sydney para viver permanentemente em Bali como príncipe George Gus. Aqui em Ubud há poucas coisas para os jovens fazerem. É por isso que ir às cerimônias é como ir ao shopping. Você pode ir lá e conhecer garotas. Pode se encontrar com os amigos também. Para os jovens, é como uma confraternização. Max sempre amou Bali. O lugar dele é aqui. Ele foi criado na Austrália, mas ele prefere estar aqui. Ele gosta de surfar e todos os seus amigos estão aqui. Assim como seu pai, Max encontrou sua noiva enquanto ela estava de férias em Bali. Eu e Happy nos conhecemos quando ela esteve aqui de férias. Nós fomos à praia. Foi lá que nos conhecemos. Depois disso, a coisa foi ficando séria. Pedicure e manicure. Happy é de Java, uma ilha da Indonésia com tradições culturais e religiosas muito distintas. Assim como Azri, Happy tem muito a aprender para se tornar parte da família real de Bali. O casamento na Indonésia não significa apenas casar-se com um homem. Não somos apenas eu e Tjork Gus. Eu estou me casando com toda a família. Ao se casar comigo, Tjork Gus também está casando com a minha família. Ela está tão linda o tempo todo. Para Happy Salma, a estrela da TV, existe outra família. Seus milhões de fãs carinhosos da Indonésia. Eu não assisto a TV Indonésia, então para mim não faz muita diferença. Alguns dos meus primos e familiares questionavam, mas ela é uma atriz. Eu não sei o que eles veem de mal nisso. Eu nunca pensei nela como uma celebridade. Para mim, ela é apenas a minha nora.
É como eu fazia no colegial. Sob a supervisão de Wee-Wade, sua futura cunhada, Happy está realizando um seminário cultural para aprender como confeccionar as oferendas hindus para seu casamento real. Bali é diferente. Ela tem uma personalidade e energia muito fortes. Eu tenho muito a aprender. Sorte a minha que ela está aqui. Como foi seu casamento? Foi bem parecido com este. Foi bastante intenso. Sendo integrante de uma família aristocrática, Wee-Wade teve seus próprios desafios quando se apaixonou pelo príncipe Tijok-Day. Eu sou de uma família católica. Quando eu me mudei para Bali e comecei a me relacionar com ele, eu disse: eu tenho um namorado e ele é hindu. Minha família respondeu dizendo: ele é hindu? Eu trabalhava em uma clínica de quiropraxia em Kuta. Ele era um dos pacientes. O quiroprata consertou a coluna dele e eu consertei o seu coração despedaçado. Após superar as críticas iniciais da sua família, Wee-Wade e Tijok-Day tornaram-se mais um dos casais da família real. Nós somos rebeldes. Isso foi algo que aprendemos com o nosso pai. A tradição dita que o casamento deve ser entre pessoas da mesma classe e da mesma região em que se vive ou de uma região vizinha. A formação de alianças ainda tem um papel importante. As gerações mais jovens ainda fazem isso nos dias atuais. A matriarca real de 83 anos, a avó de Tijok-Day, casou-se com um príncipe que já tinha outras 9 esposas. A sogra de Asri foi a 10ª esposa de um homem bem mais velho do que ela. Eu era uma pessoa mais jovem da família. Eu soube por meio da minha meia-irmã mais velha que meu pai tinha 10 esposas. A poligamia é uma tradição na vida da realeza de Bali. Muitas pessoas disseram a ele: tudo bem se você se casar com ela, mas você precisa de uma esposa de verdade, uma esposa balinesa. Eu deixei claro para ele que eu estava de acordo se ele quisesse ter uma outra esposa, contanto que não fôssemos apenas 2. Se eu fosse a primeira esposa e surgisse uma segunda esposa, eu seria a ex-esposa. Meu cunhado tinha 2 esposas e não deu certo. Isso nunca dá certo, não importa o que digam. Nem mesmo as mulheres balinesas gostam de dividir. Eu nunca falo sobre isso. Eu também nunca penso sobre isso. Para os homens da realeza, ter mais de uma esposa é uma decisão pessoal. Eu não quero que isso aconteça, obviamente, mas essa é uma decisão que cabe a Tijok-Day. É ele quem decide se precisa de mais alguém. Todas nós queremos ser a única. A princesa Asri fez uma viagem de última hora para buscar os trajes formais femininos tradicionais feitos para a festa do casamento. A filha mais jovem de Asri, a princesa Maya, de 18 anos de idade, veio com ela para provar as roupas. Maya ocupa uma posição complicada, pois há muita expectativa e pressão sobre ela. Não vinda de nós, mas de outras pessoas. De se casar não apenas com um balinês, mas com um integrante da família. As opções de escolha dela são limitadas. Se eu me casar com alguém de fora da família, eu perderei meu título e deixarei de fazer parte da família. Ela enfrenta muita pressão de outras pessoas.
Todos estão tentando casar seus filhos com ela. Ela fica aborrecida em algumas ocasiões porque essa pressão acaba incomodando. Diferente de seus dois irmãos, a princesa Maya precisa se casar com um membro da família real para manter seu título de princesa real e para que possa ter um casamento real em Bali. Para que tenha um casamento como esse, eu preciso me casar com alguém da família e, honestamente, creio que isso não vai acontecer. Eu acho que não teria um casamento como esse. Enquanto seu filho se prepara para o casamento, a princesa Asri precisa supervisionar o seu negócio que fica a 1 hora de carro de Ubud. No momento, com os preparativos para o casamento, estamos tendo dificuldades, pois o movimento é intenso aqui. A princesa Asri, ao lado de seu filho, o príncipe Tijok Gus, abriu uma casa de chá. Eu queria abrir um negócio. Minha mãe estava livre na época, por isso nós decidimos fazer isso juntos. Eu pensei em coisas que eu gostaria que Bali tivesse e que ainda não existiam. Foi então que meu filho e eu tivemos uma ideia que se tornou o bico. É o antigo joglo de madeira. É um tipo de casa javanesa. Eu diria que é uma mistura eclética entre as antigas culturas indonésia e inglesa. A nora de Asri estava em busca de um trabalho de meio período. Asri disse, por que você não vem trabalhar aqui no bico? Hoje eu trabalho atendendo os clientes, com o pessoal da cozinha, com tudo. Eu adoro fazer cupcakes. Tendo a família real como dona, os turistas não vêm ao bico apenas pelos bolos. Quem é a princesa? Eu respondo, aquela é a princesa. Vocês gostariam de conhecer a princesa? Sim, se não for muito incômodo. Para a princesa Asri, a casa de chá representa as mudanças pelas quais ela passou como uma ocidental em Bali. Bali se tornou um lugar completamente diferente do que era quando cheguei aqui. Hoje podemos fazer de tudo em Bali. Bali é um destino de luxo. Em alguns aspectos, ela é quase decadente. Enquanto os turistas se divertem, o povo balinês coloca suas responsabilidades tradicionais em primeiro lugar. Centenas de moradores de Ubud estão trabalhando duro nos preparativos para o casamento real, como as oferendas para os deuses hindus de Bali. Este trabalho é uma demonstração de respeito e agradecimento. Grande parte disso são as doações e todo o trabalho é voluntário. Essa é a tradição que mantém a nossa cultura viva. Para presentear a família real, uma vila inteira está confeccionando complexas oferendas rituais que serão expostas no dia do casamento. A fabricação das oferendas levará dias. A população normalmente usaria esse tempo para trabalhar nos campos de arroz ou em algum trabalho assalariado. Um templo em miniatura está sendo feito com gordura de porco e satê, incluindo guarda-sóis feitos de intestino. A produção dessas oferendas para o casamento real é um costume espiritual ancestral. A espiritualidade é uma parte integral da vida por aqui. É uma parte da vida cotidiana. Bali é regida por um conjunto diferente de prioridades das de Sydney e de outras regiões comerciais do mundo.
mas é por conta disso que as pessoas vêm para cá. Até quem não frequenta as cerimônias diz que este lugar tem uma energia diferente. Os moradores esculpiram um macrocosmo. E eles sabem que os deuses e seus ancestrais irão apreciar a beleza da sua arte. Depois de finalizadas, as oferendas precisam chegar ao palácio. É uma tortuosa jornada que atravessa a Ubud, passando por estradas de terra e ruas esburacadas. As oferendas foram chegando ao palácio aos poucos. O noivo real, o príncipe Tijok Gus, está no local para receber os presentes de casamento dos vilarejos. Eles estão fazendo uma oferenda decorativa. Eles levaram alguns dias para completá-la. Essa aqui é feita de gordura de porco e satay, que é feito de carne de porco misturada com coco. O príncipe Chokor Daraka e a princesa Asri, que estão esperando 2.000 convidados, foram pessoalmente até o buffet do casamento. Ela sugeriu que nós degustássemos a comida. Ela disse que esses são os vegetais mais populares, a samambaia e a folha de carambola. É uma mistura enrolada em folha de bananeira e cozinhada no vapor. Você precisa experimentar. A princesa Asri já está acostumada a organizar grandes eventos sob pressão. Quando os ataques terroristas à bomba mataram e feriram centenas de turistas e moradores locais em Bali em 2002, Ari se dispôs a ajudar as pessoas afetadas. Naquele momento de crise, nós ajudamos nos hospitais e na arrecadação de fundos. Nós ajudamos na forma que pudemos após o ataque. Às vezes era difícil ser australiana. Os australianos pareciam estar se apropriando da tragédia, quando na verdade aquela foi uma tragédia de Bali. As pessoas se esquecem que indonésios morreram no ataque. Ele afetou mais os indonésios do que os australianos. Eles perderam tudo. Eu tentei ajudar as viúvas dos indonésios que morreram de maneira recorrente. Não foi algo eventual. Eu tento ajudar sempre que posso. Não é algo que faz parte da família real, é algo pessoal. O casamento real está se aproximando e o palácio está desesperado porque as forças da natureza se juntaram à festa. Faltam agora 2 dias para o casamento. Só 2 dias. Está chovendo bastante. Isso pode ser um problema. Os paralisadores de chuva estarão aqui. Espero que funcione. Os paralisadores de chuva são místicos de Bali. O irmão do noivo pôs um desses místicos para trabalhar. Este é um paralisador de chuva. Ele está aqui para se ver como andam as coisas e para observar o mundo invisível. A chuva é apenas uma das suas especialidades. Ele consegue ver muitas coisas que nós não conseguimos ver. A chuva parou. O sol está saindo agora. Eu estou feliz, nervosa e animada. Mal posso esperar para que tudo isso acabe.
É a manhã do dia do casamento em Puri Ubud. Dentro de poucas horas, 2.000 convidados vão chegar. Eles presenciarão rituais matrimoniais ancestrais e únicos de Bali. Toda a pressão está sobre os ombros de Happy, que nunca viu uma cerimônia como esta na vida. Hoje é o grande dia. Estou um pouco nervoso. Não consegui dormir bem ontem à noite. Ela também está nervosa. Ela parece estar um pouco aflita no momento. Para Happy, isso é mais que o nervosismo de dia de casamento. Seu passado como muçulmana não a preparou para os ritos balineses que também eram desconhecidos para a princesa Asri. Eu era anglicana no passado, minha outra nora é católica. Nós nos adaptamos e ela também irá se adaptar às crenças e costumes balineses. Eu sei como é e quero estar ao lado dela. O príncipe Chokodaraka, como chefe da família real, chegou para realizar uma última inspeção. No outro lado do palácio, a princesa Asri está sob os cuidados das cabeleireiras e maquiadoras do casamento. Eu acho que hoje eu já estou totalmente integrada à família. Algumas pessoas me aceitaram, outras não aceitaram e nunca aceitarão. O dia do casamento será um evento memorável para todos da família real. Haverá 2 cerimônias de casamento completamente diferentes. A primeira está prestes a começar. Chuck Gus está se arrumando para a cerimônia que é a primeira parte da cerimônia de casamento. Pela manhã temos o que é chamado de casamento básico. Qualquer pessoa pode se casar por meio desse casamento básico pela manhã. A cerimônia matinal se inicia com a presença de toda a família real. Enquanto um padre do vilarejo celebrava a cerimônia, Happy e Chajok Gus realizavam antigos ritos de fertilidade e ensinavam tarefas costumeiras de homens e mulheres. A cerimônia da manhã costuma ser bem divertida. Os dois andam em círculos e ele bate nela com um pequeno chicote. Eles precisam dar 3 voltas e depois cozinham. Ela precisa vender algumas coisas e ele precisa comprar, tudo de maneira simbólica. Depois é preciso sentar em um coco. São muitas etapas, mas eles te arrastam de um lugar para o outro, fazem você sentar e levantar. Você não precisa pensar, apenas agir. De acordo com as tradições de Bali, eles agora estão casados. Porém, este não é um casamento comum. Os grandiosos rituais reais estão prestes a começar. Mas a realização de uma coletiva de imprensa no dia do casamento não faz parte da tradição real. Quando o noivo é um príncipe e a noiva é uma estrela, a mídia não pode ficar de fora. O príncipe Chajok Gus encontrou a mulher certa para ele. Eu saí com algumas garotas australianas. Eu sempre tive a sensação de que eu era diferente. Eu nunca consegui me conectar com pessoas puramente ocidentais. Assim como seu irmão mais velho, Chajok Gus também se casou com uma mulher indonésia. Eles sempre preferiram mulheres asiáticas, principalmente indonésias. Eles devem ter visto as dificuldades pelas quais passei e não quiseram colocar alguém nessa mesma situação.
Talvez seja devido às dificuldades que nossa mãe teve para se adaptar, pois foi uma enorme mudança. Ela teve de aprender 2 novos idiomas e a conversar com pessoas diferentes. Vê-la superando tudo isso foi muito inspirador para todos nós. Nós dois nos casamos com mulheres que não são daqui de Bali, por isso elas precisarão se adaptar a como é a vida aqui, mas creio que será mais fácil para elas. Nós temos a palavra jodoh na Indonésia, que significa a pessoa com quem você deve estar. Um novo grupo de pessoas ilustres está chegando para acompanhar o casamento real. São velhos amigos, o cônsul da Austrália, minha cabeleireira. A noiva e o noivo estão vestindo agora o traje completo da Casa Real de Ubud. Não gostei do batom, vou tirar quando ninguém estiver olhando. Não ficou ruim. Acho que consigo aguentar algumas horas, é bem pior para as mulheres. A coroa da noiva possui inúmeras camadas de flores de ouro e fica bem pesada ao ser finalizada. É muito pesada. É pesada e... não sei. Não consigo olhar no espelho. Assim como a noiva, o noivo estará usando uma alta vestimenta tradicional, vista apenas dentro do Palácio de Ubud. Como um príncipe da casta dos guerreiros, ele portará a cris real. As crises são adagas simbólicas e que são consideradas uma herança sagrada. Elas desempenham um papel importante na existência do palácio. Cada palácio tem um arsenal com várias crises que foram transmitidas a gerações. Existe um elemento bastante místico na história da cris. Se você perguntar a alguém como elas surgiram, não fique surpreso se contarem que ela entrou voando pela janela ou também tenha brotado do chão. Essas histórias acontecem algumas vezes em Bali. Se 2 pessoas da realeza se casam, elas são carregadas nos ombros dos ajudantes, que são 2 rapazes bem fortes do vilarejo. Mas se você se casar com alguém que não é da família real, você vai precisar andar. Nós fomos andando. A família de Happy está vendo-a se transformar em uma princesa de Bali. E assim como sua sogra australiana, ela está assumindo um papel vitalício. Esse é o meu destino. Um sacerdote da casta Brahmani está abençoando o casal com sua água benta. Neste rito de passagem, o príncipe Tijok Gus está aceitando formalmente as suas obrigações culturais. Eu ainda tenho muito a aprender. A maior parte das pessoas passam a aprender mais após se casarem e passarem a se envolver mais com a comunidade. Esse é um processo contínuo. Enquanto o casal real inicia uma vida conjunta em Bali, a princesa Asri sabe exatamente o que os espera. Happy vai encontrar dificuldades de fazer parte da cultura balinesa.
É algo muito custoso para quem não foi nascido e criado nela. Quanto ao noivo, ele deverá ser o mediador de todo esse processo, o que também é difícil. O príncipe Chocordaraka deu continuidade à dinastia real ao lado de sua princesa australiana. Nós somos ótimos em alternar entre as culturas. Eu gosto de encorajar a preservação da cultura de Bali. Hoje, seus filhos escolheram abraçar sua ancestralidade da realeza de Bali e viver no mundo moderno. A coisa mais importante em Bali é o conceito de equilíbrio. O equilíbrio não está na estagnação, está no movimento. Isso é a vida.